gostaria de passar a palavra para o Cristiano Naves Garcia, que é o CEO da Cultura Invest. Eu chamo ele aí ao nosso espaço para discutir e para falar um pouquinho mais sobre outro tipo de fonte de financiamento de endowments, que é a fonte de outra fonte de financiamento para não reembolsável, que é através dos endowments. Cristiano, seja bem-vindo. Aguardamos aí ansiosos pela sua fala e seguimos com o evento. Obrigado, gente. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado aí ao convite do MCTI, ao convite do Marcelo e a você, Arthur. A gente vai compartilhar hoje aqui algumas das experiências práticas que nós estamos fazendo especificamente na captação de recursos, na estruturação de financiamento e inovação. Eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar um pouco da nossa experiência, e a nossa apresentação tem 3 partes. Eu vou fazer uma parte muito rápida, uma introdução teórica para nos trazer no contexto dos fundos patrimoniais. Em seguida, eu vou apresentar um case de um dos nossos clientes e parceiros, que é a Fundação Coptec, lá da UFRJ. E, por fim, eu vou fazer uma apresentação de um modelo teórico que poderia ter sido feito caso a gente tivesse todos os componentes atuais no ano 2000. Tá? Então, é uma apresentação em 3 partes. Bom, vamos lá. A Cultura Invest é uma gestora de Venture Capital, uma gestora de investimentos. A gente vai dar ênfase aqui hoje na nossa parceria com universidades e com empresas, mas mais pegando as universidades. Nós temos tido a oportunidade de montar vários fundos patrimoniais dentro das universidades, principalmente com as fundações de apoio. E o nosso tema hoje aqui é fundo patrimonial. Só que para a gente chegar no fundo patrimonial, eu preciso fazer uma rápida contextualização aqui da legislação, o que aconteceu nesses últimos anos. A gente tem aqui, em 94, uma lei que regulamentou a atuação das fundações de apoio junto às universidades federais. Em 2004, tem a nossa lei de inovação, ela lança as bases para o financiamento e gestão ativa da inovação. Em 2015, a gente tem, então, uma mudança fundamental na Constituição Federal, na emenda constitucional 85. Ela vai alterar o conceito, o status constitucional da pesquisa e desenvolvimento como atividade prioritária, ao lado de saúde, educação, meio ambiente. Em 2016, a gente tem, então, o que ficou chamado de Marco Legal de Inovação, uma lei que modificou uma série de leis. Ela vai consolidar diversas mudanças no processo de financiamento. A gente tem até uma tese que a gente está vivendo uma reconfiguração do sistema de financiamento à inovação no Brasil em função dessas modificações. E, em 2019, uma lei que cria, então, os fundos patrimoniais e regulamenta como é que esses fundos podem interagir com as universidades federais. Dentro desse contexto aqui, então, no contexto da captação de recursos, a modificação que teve, esse conceito da Universidade 4.0 não é nosso, mas a gente tem, então, a universidade funcionando como uma instituição de ciência e tecnologia. Essa modificação, ela é bastante visível quando a gente parte lá do tripé tradicional da universidade, do ensino, pesquisa e extensão. Aí, como ICT, a gente agrega a esse tripé inovação, a transferência de tecnologia, participação em empresas. E depois, como agente de inovação propriamente dita, a universidade vai empreender, vai tomar risco através do endowment, por exemplo, vai gerenciar redes e intermediar relações empresariais em diversos níveis. Isso tudo vai exigir a criação de um programa de captação de recursos dentro das universidades. A gente defende que isso seja tema da política institucional de inovação de cada universidade, tudo que for decidido esteja refletido na política ou emane dessa política, e aí a gente tem aqui um grande quadro para a gente tentar entender o que a gente chama de reconfiguração do processo de financiamento e inovação. Nesse lado aqui, então, a gente tem a parte legislativa, né, a Constituição, o Marco Legal e a Lei de Inovação. Tem que ter um cliente final na ponta para ser considerado inovação. Essa lei, então, ela vai operar através das ICTs. Essa ICT, ela basicamente tem no seu centro aqui a política de inovação, apoiada pelo Núcleo de Transferência de Inovação Tecnológica, e aí aqui ela vai desempenhar todas as suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, gerando propriedade intelectual e usando os mecanismos de estímulo exatamente para
introduzir novos produtos, serviços, ou seja, chegar lá no cliente final. Só que isso tudo a gente tem percebido na prática que é bastante insuficiente, bastante aquém do que é necessário para a universidade realmente cumprir com essa atividade. O que nós vamos adicionar aqui, então, para a gente entender? Nós vamos adicionar o uso do mercado financeiro de capitais com a utilização de fundos de investimento, nós vamos introduzir captação estimulada, nós vamos introduzir holdings de participação, já existem holdings de participação debaixo de universidades federais hoje, inclusive criadas pela Cultura Invest, o uso a parceria com startups. Então, aqui, por fim, a gente vai entrar com um fundo patrimonial, ele vai dar um apoio geral a todo esse processo, e quando a gente fala de um programa de captação de recursos, a gente está falando de todo esse conjunto. A captação de recursos não é um ponto de vista exclusivo do fundo ou da empresa de participações, mas da universidade como um todo. A guia-chefe disso aqui é a política de inovação, e a gente tem que ter um olhar completo em todo esse processo de forma sistêmica. Falando então do fundo patrimonial, só um rápido conceito, são entidades privadas, formadas por doações privadas, já eram regidos pelo Código Civil, e a Lei 13.800 de 2019, ela vai estabelecer como é que as universidades públicas podem receber recursos privados, sem que isso provoque efeitos no seu orçamento direto, lá, o orçamento público. Essa lei tinha um incentivo fiscal de 4% do imposto de renda para pessoa jurídica e 6% da pessoa física, mas isso foi vetado quando a lei foi promulgada. Os fundos patrimoniais, eu não vou me deter aqui na legislação, mas a lei autoriza a administração pública a assinar contratos com esses fundos, então as universidades estão aqui, e esses fundos são geridos por um tipo de entidade chamada organização gestora, na qual as fundações de apoio das universidades fazem parte. Essa constituição, esse tipo de fundo, então, ele é criado para arrecadar, gerir e destinar doações e recursos que poderão apoiar essas universidades. Ainda que a lei não faça uma diferenciação sobre fundos e fundos patrimoniais, a gente entende que, de acordo com a vocação do fundo, a gente tem dois tipos diferentes de endowments. A gente tem os endowments filantrópicos, que vão estar mais voltados para atividades culturais, saúde, meio ambiente, assistência social e outros assuntos, e tem o que a gente chama de endowment de ciência, tecnologia e inovação, que é o que está relacionado diretamente à atividade da universidade, dentro do contexto da inovação tecnológica, e aí a gente tem um quadro em que esses fundos estão apenas iniciando as atividades. Não tem nenhum fundo com mais de 2 anos ligados à universidade, existem fundos bastante antigos no Brasil, mas o estágio de maturidade dos fundos das universidades é muito recente. Entendendo, então, que as universidades são autarquias públicas, são órgãos públicos ligados ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, as universidades funcionam enquanto ICTs públicas apoiadas pelas fundações de apoio, que em alguns casos são também ICTs privadas, e essas fundações de apoio cuidam dos projetos de P&D da universidade, ou seja, fazem um back-office da pesquisa universitária. Essa fundação, ela é um eixo bastante significativo dentro do conjunto operacional. Elas podem receber e gerir recursos das universidades, assinar contratos, gerenciar a proteção e transferência de tecnologia, participar do capital de startups e, mais recentemente, criar e gerir fundos patrimoniais. Dentro desse modelo, os fundos estão sendo criados debaixo das fundações de apoio, eles têm uma governança da sua diretoria, de um comitê de investimento, um comitê de gestão. As universidades são as entidades apoiadas, as fundações de apoio são as suas organizações gestoras, e os fundos, propriamente ditos, são segregações patrimoniais dessas doações privadas, ou seja, não há uma comunicação do patrimônio do doador com o fundo e nem do fundo com a sua fundação de apoio, nem com a universidade. Ele é um patrimônio privado, segregado, gerido pela fundação de apoio em benefício da universidade. Quando a gente faz, então, e é um trabalho que a gente vem desenvolvendo,
uma visão mais ampla, nós vamos combinar essa legislação toda, principalmente com a lei de inovação. Aqui um pequeno destaque, nós vamos usar o mercado financeiro, que é um instrumento de estímulo à inovação, nós vamos usar fundos de investimento, fundos de participação, títulos financeiros, para gerar recursos para o financiamento e inovação tecnológica nas universidades. E esse modelo aqui, a gente faz uma combinação de 3 legislações. Quando a gente tem aqui a combinação da lei das fundações com a lei dos fundos patrimoniais, a gente enxerga a fundação como organização gestora de um fundo patrimonial. Quando a gente combina a lei de inovação com a fundação de apoio, a gente pode ter a fundação de apoio funcionando como uma ICT privada. Quando a gente combina a lei de inovação com a lei dos fundos patrimoniais, a gente chega aqui no que a gente chama de endowment de ciência, tecnologia e inovação. E aí, uma criação nossa, uma criação recente, a gente criou na interseção dessas 3 leis, dessa combinação de fatores, o que a gente está chamando de endowment fiduciário, que é uma estrutura financeira voltada para capitalizar fundos patrimoniais de ciência, tecnologia e inovação a partir do mercado financeiro. Esse modelo aplicado aqui ao case da Coptec, deixa eu mostrar aqui rapidamente, a Fundação Coptec é a fundação de apoio da COP, da UFRJ, é uma das fundações mais antigas e importantes do país. A gente criou um modelo aqui, no qual foi viabilizado operacionalmente pela Itaú Asset. Foi um produto que demorou muitos meses, envolveu dezenas de profissionais nas 3 instituições, e aí o que a gente fez aqui foi o seguinte: a Fundação Coptec, ela usa recursos próprios que estão aplicados no mercado financeiro. Esses recursos, dentro de uma estrutura fiduciária, fundos de investimento, ela usa o mercado financeiro. A Cultura Invest faz toda a consolidação de carteiras e a integração via API com a estrutura do banco, que faz a gestão discricionária dos recursos, e nós vamos despejar dinheiro todos os meses, o que a gente chama de excedentes financeiros, dentro do fundo patrimonial. Então, basicamente, a gente tem a fundação de apoio. Essas fundações têm como benchmark na remuneração dos seus projetos de P&D a rentabilidade da caderneta de poupança. Isso não muda nada, isso continua. As aplicações são aplicações conservadoras, elas vão colocando aqui a rentabilidade da poupança para os projetos, cumprindo todo o regramento de prestação de contas e de gestão de recursos. E aí as aplicações excedentes, basicamente a diferença do CDI para a caderneta de poupança, elas são excedentes, que a gente chama de excedentes para o endowment fiduciário, e todos os meses esse excedente é transferido e ele vai capitalizando um fundo patrimonial de ciência, tecnologia e inovação, que, por fim, quando acumular o recurso suficiente, ele passa a financiar projetos do próprio fundo patrimonial em parceria com a universidade. Esse aqui é o fluxograma básico de apresentação. E agora, a terceira e última página, eu vou mostrar aqui um endowment, isso aqui é hipotético. No ano 2000, nós não tínhamos toda essa legislação e esse contexto que nós estamos falando aqui hoje. E aí, partindo do princípio que as fundações de apoio, no ano 2000, eram mais ou menos 80, 90 fundações de apoio pelo Brasil, com um patrimônio líquido médio em torno de 5 bilhões de reais, o que teria acontecido se a gente tivesse um endowment desse e todas as universidades com as suas fundações de apoio participassem num processo desse. Então, aqui é a curva histórica mensal da taxa nominal do CDI, do ano 2000 até dezembro de 2020. Aqui é a taxa nominal mensal da caderneta de poupança durante esse processo. A correlação entre as duas é que a poupança historicamente, no período aí, 60%. Atualmente, a caderneta de poupança é 70% da taxa do CDI. A gente tem... ela não é completamente correlacionada, mas ela gera uma correlação histórica, e essa área achurada é a área que poderia ter sido transferida para um fundo patrimonial, caso a gente tivesse toda essa legislação desde o ano 2000. Agora, colocando valores sobre esses números, a gente vê o seguinte: o saldo médio dessas 80, 90 fundações de apoio em janeiro do ano 2000 era de mais ou menos 5 bilhões de reais.
ele vai aumentar durante um período de tempo aí. Atualmente ele está menor do que isso, provavelmente, porque as fundações estão com bem menos recursos nesse momento, mas a ideia aqui seria o seguinte: se eu aplicasse esses 5 bilhões dessas 80, 90 fundações de apoio durante esse período de 21 anos, e eu extraísse desse valor, pagasse a rentabilidade da caderneta de poupança para os projetos, e separasse a diferença positiva para o CDI e julgasse isso para o endowment financeiro, o endowment fiduciário, a gente teria gerado um excedente de 4,8 bilhões de reais, é um número bastante significativo, e esse valor, dentro do fundo patrimonial reaplicado, ele teria, no final de dezembro de 2020, 8,7 bilhões de reais. Então, isso aqui é um número substantivo. Nós estamos trabalhando para que daqui 20 anos, em 2040, a gente apresente números reais que podem ter acontecido realmente, e aí eu coloco esse tema aqui para a gente discutir. Encerrando aqui o compartilhamento de tela. Muito obrigado, Cristiano. Realmente foi muito interessante. Esse seu exercício de simulação de como seria, né? Realmente seria um benefício muito grande. Sem demora, convido o senhor Marcelo Meirelles, mestre em Gestão Pública pela Universidade de Minho, de Portugal, bacharel em Administração de Empresas e Administração Pública, MBA em Administração Financeira, Marketing Estratégico e Recursos Humanos, especialista em Auditoria Governamental, Negociação e Gerenciamento de Custos, experiência na área de administração com ênfase em administração pública e financeira, experiência profissional em negociação internacional, financiamentos internacionais, auditoria, concessões e gestão pública. Ocupa atualmente o cargo de secretário de Estruturas Financeiras e de Projetos da Ciência, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Bom, seguindo a nossa programação, né, o que assim, a nível de proposta da Secretaria de Estrutura Financeira e Projetos e do MCTI, nós passamos esses 2 dias ouvindo as diferentes possibilidades de estrutura financeira que nós podemos trabalhar para os projetos de PDI. Desde as conversas de ontem, quando nós ouvimos representantes das financiadoras de startups, de bancos, as possibilidades de parceria. Hoje, quando nós apresentamos a estrutura para debêntures incentivadas, com todos os desafios que foram propostos, tanto pelo Vitor, quanto pelos nossos palestrantes, pelo pessoal da Ambima, pelo Edson. Seguimos ouvindo aí o Cristiano falando sobre fundos de endowment, sempre lembrando que hoje existem dois marcos legais para fundos de endowment no governo federal. Um é a Lei 13.800 e a outra é a portaria que foi definida aqui pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, criando regramentos para a qualificação de organizações gestoras para fundos de endowment. Então, quando o Cristiano faz aquela apresentação e fala sobre o que ele chama de endowment fiduciário, reunindo várias bases legais, aquilo já está em linha com o que nós viemos trabalhando no mesmo framework que o Vitor também apresentou logo cedo, o Vitor Celestino, das estruturas de vinculação por fonte de recurso, TRL e usuário desses financiamentos. A parte em que o Arthur apresentou o nosso portfólio de produtos financeiros, que em breve deve sofrer uma mudança, migrando para o nosso portal de investimentos. A Daniela apresentando como modelamos projetos de ciência e tecnologia no âmbito do Ministério, e aí incluído as nossas secretarias, como também as nossas unidades de pesquisa, desaguando ou terminando ou culminando no BI de projetos que o Arnaldo muito bem também apresentou. Esse conjunto de iniciativas nos permite avançar para um programa que nós estamos em estruturação, que nós chamamos de Programa Parceiros da Ciência. Esse programa, de uma maneira bastante dinâmica, pretende unir essas duas bases, esses dois portfólios, esses dois referenciais.
De um lado, o de estruturas financeiras, originário no Departamento de Estruturas Financeiras, no DECF, e do outro lado, o portfólio de projetos. E com base nessas duas estruturas, nós estamos buscando, nós vamos estabelecer parcerias. Não somente parcerias, como o Leopoldo Muraro apresentou, aquelas parcerias das unidades de pesquisas, mas mesmo parcerias macro, em que nós possamos não apresentar uma solução única, uma receita de bolo para todas as estruturas, mas na medida em que nós podemos criar soluções customizadas, quase no anglicismo aqui, numa solução tailor-made, em que nós possamos, vislumbrando alguma possibilidade de ter um projeto de ciência e tecnologia desenvolvido por uma secretaria ou por alguma das nossas unidades de pesquisa, e que trate de um tema que eventualmente tenha interesse para uma instituição financeira, para um financiador, para uma empresa, em que nós possamos colocar na mesma cesta fundos de endowment fiduciário, fundos de investimento e participação, debêntures incentivadas, qualificações da lei do bem, possibilidades da lei de TIC, integrar recursos de fundos constitucionais, como nós viemos trabalhando com o MDR, e, eventualmente, criando linhas de inovação nos fundos constitucionais do Nordeste, da Amazônia, do Centro-Oeste, trazendo obrigações legais, como, por exemplo, de óleo, gás, integrando linhas de subvenção da FINEP, trazendo o BNDES para integrar linhas de financiamento específico para TRLs mais alto, para empresas que já têm um grau de prontidão tecnológica mais evoluído. Então, o Programa Parceiros da Ciência tem como objetivo trazer um implemento no nível de fomento à ciência e tecnologia, complementando os recursos públicos, né? Então, algumas vezes a gente ouve pessoas que não se inteiraram do processo fazendo críticas do tipo, não, estão substituindo, não, estamos complementando e caminhando na direção dos países mais bem qualificados no ranking do Global Innovation Index. Se nós pegarmos os 10 primeiros países que têm as melhores colocações no GI, como o Arthur apresentou na fala dele do dia de ontem, todos os 10 primeiros, a parcela de recursos públicos não ultrapassa 20% do total investido em ciência, tecnologia e inovação. Como o ministro Marcos Pontes falou ontem na abertura, o exemplo da Coreia, 22% tem origem pública, 78% vem da iniciativa privada. Agora, é necessário nós fazermos o nosso dever de casa. Eu vou pegar uma fala de ontem, quando um dos nossos apresentadores falou que nós precisávamos desenvolver no país mais pesquisadores e empreendedores. Ou hoje, quando o Cristiano falou, nós temos leis que estão há 8 anos na prateleira e que não pegaram. Ou nós temos os instrumentos do Marco Legal da Inovação, que somente agora, conforme apresentado pelo Leopoldo, nesse trabalho em que a CEFIP e a MCTI vem realizando, junto com o CNPq, com o Colégio de Procuradores, com a AGU, nós estamos nos colocando em condição de utilizar esses instrumentos. Nós temos inúmeras unidades de pesquisa que possuem laboratórios, pesquisadores e que podem ser utilizados pelas empresas mediante um contrato de outorga de equipamento, de outorga de pesquisa, de termo de parceria, vinculando fundações de apoio, vinculando organizações gestoras de termo de parceria. Para tudo isso, nós estamos vinculando essas possibilidades dentro do Programa Parceiro da Ciência, que será mais detalhado futuramente. Mas não é uma coisa estática. Nós podemos trabalhar com os projetos que atendam às demandas e, a partir dos projetos, criar estruturas financeiras, como nós podemos partir das estruturas financeiras e, a partir daí, modelar projetos. Então, nós convidamos todos que nos acompanharam ontem, aqueles que estão nos acompanhando hoje, para que conheçam essas iniciativas do MCTI, para que divulguem essas iniciativas e que a gente possa integrar cada vez mais agentes, cada vez mais partícipes nesse processo, para que a gente atenda, no final das contas, aquele desafio que o ministro Marcos Pontes nos apresentou, que a gente caminhe do 13º país do mundo em produção de conhecimento
diminuindo o gap para a nossa posição de 62 no ranking de inovação. Então, a apresentação é muito rápida, no sentido de dar notícia do parceiro da ciência, que será tema de um próximo webinário que nós realizaremos aqui na Cefip, no MCTI. E para a gente poder mostrar que isso funciona, né, nós já temos organizações que trabalham com isso, eu vou direto, assim, sem demora, passar a palavra para o José Roque, para que ele possa nos apresentar um pouco da experiência do CNEPEM em utilizar, em complemento aos recursos públicos, lembrando, o CNEPEM é uma OS, uma organização social, que recebe recursos mediante um contrato de gestão e que, em complemento a esses recursos que vêm do contrato de gestão, pode buscar a implementação de mais e mais ações por meio de outras fontes de recursos. E que poderá até em breve estar somando as ferramentas que ele possui hoje, essas que nós estamos desenvolvendo aqui no Ministério. Tá? Então, José Roque, passando a palavra para você, com a nossa admiração de que somente uma entidade aberta aos avanços da tecnologia poderia ter construído uma obra como é o Sirius. Então, passo a palavra direto para você, José. Um abraço aí.